Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E com grande júbilo, né? Porque eu como sou economista e há mais de 50 anos estou neste mercado empresarial, a gente vibra quando tem empresas de sucesso no Rio Grande do Sul. E este é o caso da Moreira Associados. Nós estamos recebendo aqui o Diego Moreira, que é diretor da Moreira Associados, e esta empresa de contabilidade e auditoria, uma das mais importantes do Brasil, está comemorando, Diego, obrigado pela tua presença aqui, está Obrigado, comemorando Silvio. 60 aninhos. Em 1965, eu não tinha chegado em Porto Alegre ainda, eu vim de Uruguaiana, 2 anos depois, e a Moreira começava. E este camarada aqui, meu amigo Diego Moreira, ele nasceu 10 anos depois, ou seja, ele tem cinquentinha, guri ainda, e a empresa há 60 anos. Diego, como é que tudo começou assim? Uma empresa de sucesso, parabéns. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo guri, né? A Moreira começou, na verdade, com meu pai, né, o Paulo Moreira, e eu sou a terceira geração trabalhando. Então, o Paulo começou ela em 65, ele vendeu um escritório de contabilidade que ele tinha e começou a ideia de auditoria, que também estava começando no Brasil. Então, ele começou a empresa de auditoria. O meu avô foi o primeiro responsável técnico, Aldo né? Moreira. Aldo Moreira, famoso Aldo É verdade. Moreira. Né? E foi o primeiro nosso responsável técnico e um dos nossos bastiões da qualidade e que ele sempre brigou muito por isso. E o pai sempre foi uma pessoa muito visionária, devo dizer, né? Então, ele começou ela quando estava começando em 65 a auditoria, né? Todo mundo tem que lembrar da 6404 que veio depois. A Moreira Auditores foi uma das primeiras 44 empresas, das primeiras 44 empresas a ser registrada no Banco Central do Brasil, onde foi o primeiro início das operações de bolsa no Brasil. A regulamentação era do Banco Central. Então essa história começou lá em 65 e a gente vem acompanhando isso nesses 60 anos da Moreira. Interessante, né, Diego, porque 65, o Brasil ainda não tinha dado aquele boom, né? Quer dizer, que começou na década de 70. Então, o Moreira, lamentavelmente, o Moreira nos deixou faz, acho que 2 anos, né? 3. 3 anos. Moreira realmente foi um visionário. E o Paulo, eu conheci, eu tive muito prazer de conhecer a empresa há muitos anos, né? Tenho muita ligação com a Moreira Associados, e principalmente com o Paulo e com o Diego. Mas o Paulo, além de tudo, além de ser um visionário, ele era um cara inquieto. Sabe bem o que eu quero falar? O Paulo, não, se ele tivesse aqui, ele estava se agitando para cá, para lá, pensando assim. Ele era um cara de múltiplas habilidades, né? E além desta visão, o Paulo era um camarada que cativava muito. Tu sabe bem? O Paulo chegava num ambiente assim, ele descontraía o ambiente, se o ambiente estava carregado, ele aliviava o ambiente. Então, esse tipo de perfil de pessoa é que é importante no mundo empresarial, porque ele também, ele abre caminho e energiza o ambiente, e por isso que eu tenho certeza que isso aí, né, o Moreira, o Diego, o Paulo, por isso aí também ele teve um caminho de sucesso. Não, o Paulo iniciou, sempre acreditou muito nessa parte de mercado, ele sempre trabalhou muito nessa parte de desenvolvimento. Então a gente brinca, né, que a nossa forma de trabalhar lá dentro da Moreira, a gente tem o sistema Moreira, foi desenvolvido por ele, a gente criou até muitos anos, a gente usou um sistema de computação para os programas de auditoria desenvolvido internamente. Hoje, com as tecnologias, com a inteligência artificial, coisas, a gente está adotando novas ferramentas, né? Aí alguns programas de auditoria até são externos, né? Mas esse sistema de Moreira, essa forma de trabalhar da Moreira, de buscar auxiliar o cliente, não só fazer a auditoria na forma de buscar né, de ver as dificuldades, mas sim auxiliar o cliente a achar soluções para as dificuldades, para os enganos que acontecem na contabilização e aproveitar, né? O pessoal diz que a contabilidade está para terminar no mundo, a gente acha até o contrário, né? Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que conheçam o balanço, que consigam analisar essas informações, e a auditoria é essencial para ajudar as empresas no seu desenvolvimento, né, e do seu negócio. Isso que tu disse é interessante. Eu fiz economia e, claro, dentro da economia tem cadeiras de contabilidade. Eu achava contabilidade muito difícil, porque números e tal, mas depois, quando tu diz isso aí, eu fui me lembrando do seguinte: lá atrás, quando eu estava no curso de economia, eu digo assim, poxa vida, eu deveria gostar de contabilidade, porque, na verdade, a macroeconomia que eu estava estudando, ela me dá uma visão ampla. E a contabilidade, atrás dos números da contabilidade,
existe uma riqueza extraordinária de fatos, de gerações, de visões. Essa é a questão, né? Exatamente. Então, na auditoria, a gente acaba usando, né, essas ferramentas para justamente fazer essa análise da empresa, do nosso cliente, né? E aí até conseguir fazer sugestões e melhorias, né, no seu processo. Porque como a gente está vendo os números e a gente consegue acompanhar os períodos, né? A auditoria normalmente são exercícios, a gente faz revisões trimestrais, semestrais, tu dá um acompanhamento e consegue ver essas particularidades das elevações, o porquê que está acontecendo essa perda, por que está acontecendo esses ganhos, e fazer essa análise e auxiliar o cliente no seu crescimento. Sem falar na própria razão da auditoria, né? Dar credibilidade, né? Então, essas questões desses números que tu colocas aí, na verdade, né, o Diego, eles encerram uma série de coisas que já foram feitas pela Moreira, quer dizer, pela Moreira Associados ao longo dessa trajetória toda, né? E, naturalmente, eles servem para alavancar novos investimentos. Veja bem, nós estamos no mercado hoje difícil, muitas vezes tu quer fazer uma alavancagem financeira e não tem recursos para isso. Essa questão do compliance que tu falou, da questão da auditoria, do bom posicionamento da empresa, da solidez, vai ser fundamental para isso. Não, a auditoria, né, e a Moreira trabalha nesse sentido, né? A gente, claro, todos os clientes têm as suas dificuldades e a gente acaba utilizando a auditoria justamente para auxiliar isso, né? E a gente demonstrando esses números para o mercado, para a sociedade, vai acontecer do cliente ganhar esse retorno, né? Ah, quer trabalhar para futuramente entrar na bolsa de valores, quer demonstrar a sua solidez porque o cara vai comprar um seguro, vai fazer o seguro da sua casa, né, vai investir o seu dinheiro para uma aposentadoria, justamente a auditoria vai dar essa condição de demonstrar a situação da empresa, né? Uhum. E a Moreira, nesses 60 anos, vem trabalhando nesses mercados há muito tempo. Quantos funcionários vocês começaram? Naturalmente, claro, era o Moreira, era o seu Aldo Moreira, mais alguém, mas hoje essa evolução de funcionários? Hoje nós estamos com mais ou menos 60 pessoas trabalhando direto conosco, né? Às vezes tem alguns trabalhos, alguns projetos específicos que a gente acaba trazendo pessoas de fora, tanto economistas como, né? Hoje a gente tem uma área especializada na parte de tecnologia da informação, de TI, que faz trabalhos de LGPD, segurança da informação, além da própria auditoria contábil. E por acaso, né, sexta-feira nós vamos estar fazendo um passeio comemorando 60 anos e vai estar a primeira funcionária da Moreira, né, ela continua viva e ela vai estar, nós convidamos ela para participar desses festejos. Que legal, bom, a se a Moreira tem 60 anos, ela deve ter uns 80 e poucos. Né? Por aí, e ela vai poder nos brindar com a presença dela nesse evento. Que maravilha, isso é uma justa homenagem, né, porque é uma história toda, né, o Diego. E Diego, hoje é uma coisa seguinte, né, as empresas, elas vão crescendo aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, a Moreira é um dos exemplos, são bem raros, mas é um grande exemplo, de empresas que se solidificaram aqui e hoje são pujantes não só aqui, mas a Moreira está em São Paulo, está no Rio, está em Brasília. Esse é um mercado interessante também, né? Não, muito, né? São Paulo é o motor, né? A gente não precisa falar. Tem que estar, tem que estar em São Paulo, né? Brasília é um mercado bastante interessante, ele é um mercado um pouco diferente, né? Mas ele tem um atrativo especial para nós. Também a gente tem muitas entidades que a gente trabalha e elas acabam envolvidas, dinheiro vindo do exterior, de projetos internacionais, então Brasília acaba sendo uma cidade bem catalisando tudo. Catalisando isso, né? E o Rio de Janeiro, vou contar aqui também, né? Foi a nossa primeira filial. A primeira filial que abriu na Moreira foi a do Rio de Janeiro. Que ano foi isso? Eu te lembra? Vou ter que dar uma chutada aí, porque mas se eu não me engano foi no início dos anos 80. Só para lembrar, ele me contou agora antes do programa aqui, embora eu já soubesse, só não me lembrava. O Diego começou em 1994, né, na Moreira Associados. E eu lembrei para ele o seguinte, 1994 foi a época de uma reconversão da economia brasileira, uma coisa importante, foi a criação do Real, do Plano Real, em 30 de junho de 1994. Aí a economia acabou tendo reduzindo aquela inflação galopante de 80% ao mês, e isso ajudou muito, né? Foi uma graça isso, né? Na verdade, né, eu brinco, né? Eu peguei um pouquinho antes, assim, o pessoal não lembra. A gente teve correção monetária, então tinha os famosos mapas de correção monetária, não existiam os notebooks, a gente trabalhava com a URV. URV. E aí depois só que foi... Unidade de referência de valor, né? De valor.
Então, e aí hoje eu brinco com o pessoal mais novo que está iniciando lá conosco, porque reclamam das planilhas, da auditoria, dos programas do sistema. Eu disse, você tem que ver o que eram os mapas de correção monetária. A gente abriu uma mesa pro céu, né, cara? É verdade. as vantagens da tecnologia. E claro, né, o Plano Real foi realmente muito importante para o Brasil e também auxiliou a Moreira, né? Foi uma empresa que facilitou bastante, né? A gente vai ter agora mais um grande momento, né, de transição, né, que é na parte do IBS e do IVA, então que é bem importante também, e vai ser a auditoria nesse caso, vai ser essencial, justamente para auxiliar nesse momento de transição que o Brasil vai estar passando. É evidente que o Moreira, o Diego sendo um jovem, mas ainda um experiente empresário, ele sabe muito bem que tem certas informações que devem ficar resguardadas e tal, mas evidentemente que a Moreira, associada pela importância que ela tem, digamos assim, pela forma como ela atua no mercado, que projeção nacional, tem planos naturalmente, né? Tem algum projeto que se possa adiantar que vocês estão trabalhando e tal? A gente tem trabalhado bem forte na parte de auditoria de sistemas. A gente tem alguns trabalhos de LGPD e ESG, que hoje também está bastante em voga. Né? Além disso, tem toda essa transição agora que a gente também está começando tá auxiliando os clientes também na parte da transição tributária. Então, são vários projetinhos, né, que vão estar bombando agora em 26. Né? E até queria aproveitar também para convidar o pessoal a conhecer o nosso site. Claro, qual é o site? Que é o www.moreiraauditorios.com.br, onde a gente vai estar colocando, tem a nossa história, né? Então eu até convido o pessoal lá a explorar a nossa história desde 65. A gente fez uma linha do tempo bem interessante, onde comenta fotos antigas, clientes que estão conosco. Está muito bem feito, eu vi o material que a Celina passou lá para a equipe técnica de vocês. Vale a pena, porque ali tem uma história, e é contado de maneira bem tranquila, serena, quer dizer, uma visualização e fatos, é interessante realmente. E vai conhecer o Dr. Aldo, vai conhecer o Paulo Moreira, né, vai ver um pouquinho dessa história toda que a gente criou nesses 60 anos de Rio Grande do Sul, de Brasil, e até um pouco da nossa história internacional hoje, que a gente tem o nosso representante internacional, que é a Qdos. Diego, eu vou te convidar para outras vezes vir aqui para nós falar de assuntos mais específicos, mas eu queria que tu agora, no final dessa entrevista que nós fizemos uma radiografia de 60 anos da Moreira com alguma projeção futura, eu, por exemplo, acompanho muito a questão do ensino, o ensino técnico, o ensino da faculdade, o ensino superior e tal. E eu estou muito preocupado com a nova geração. O que tu vê dessa nova geração, né? Como é que estamos ainda fomentando o nascimento, o crescimento de novos empresários, empreendedores com visão e tal? E o que na tua visão deveria ser feito que não está sendo feito? Silvio, uma coisa assim sobre a educação, né, na contabilidade, foi uma lástima a gente perder o técnico contábil. Hoje o técnico contábil ele caiu um pouco em desuso e era importantíssimo tanto na criação do contador, como até para outras profissões, porque muitos dos nossos grandes empresários começaram com o técnico contábil e depois eles viraram contadores, auditores, advogados, né? E essa geração é um desafio, né? Mas o que eu acho que a gente tem que aprender ou tentar ensinar para essa geração é a importância do empresariado. Né? Existe sempre essa coisa muito arregada de que o empresário está explorando ou está... Né? E hoje é muito mais o contrário, né? As empresas hoje, junto com essas novas regras de compliance, com as regras trabalhistas, o próprio ESG, elas têm buscado o bem-estar dos funcionários e, na verdade, o negócio e para o Brasil desenvolver, ela precisa de empreendedores. A gente tem que perder o medo de empreender. Né? E o Brasil tem que também aprender a auxiliar os empreendedores. Então, o que eu acho que a gente tem que ensinar é tirar o medo das pessoas para empreender, porque o Brasil é cheio de grandes ideias, a gente revoluciona mercados, né? E é importante a gente perder esse medo de empreender. E até porque, né, Diego, eu tenho certeza que tu vais concordar comigo, além de que o Brasil tem esse borbulhar de ideias, ele ainda é o país das oportunidades. Muitas, muitas. A gente vê grandes empresas surgindo, grandes ideias, e às vezes a dificuldade de entender ou esse medo de empreender acaba matando essas ideias. Né? E a gente tem que se espelhar nesse passado, de Paulo Moreira, de Johann Peter Gerdau, de Zafares, né? E até o próprio... Esses ícones empresariais que nós temos ícones, aqui. Né? Que a gente tem e que muitos surgiram no Rio Grande do Sul e desbravaram o Brasil.
Eu muito me espelhei no Paulo, no sentido de assim, eu quando eu comecei a minha vida profissional, eu era bem guri e tal, né? E o Paulo já era um cara mais maduro e tal, e ele me inspirou a nunca recuar diante de um desafio. Ele disse, eu nunca esqueço, ele disse uma frase lá no gabinete, ele disse, Silvinho, tem um desafio, aquilo ali é para te pular. Aquele ali foi colocado ali para te passar por cima dele. Eu vou dizer assim, que o pai ele era movido a desafios e ele colocou isso na gente, ele colocou isso no nosso DNA, né? Então a gente não pode esmorecer, né? Aproveitando a semana farroupilha, né? Não podemos nos entregar para os homens. Nem para os homens, nem para as mulheres. Mas é isso mesmo, sabe? A Moreira tem isso no seu DNA de desafio, de desbravar mercados. Então a gente foi uma das 44 junto ao Banco Central ao início de auditoria. A gente foi uma das primeiras empresas a ser credenciada no ITI, que é o Instituto de Tecnologia. Fomos uma das primeiras empresas credenciadas à ANEEL na parte de projetos de energia elétrica. Então a gente trabalha muito em nichos e desbravando esses mercados. E o Paulo foi essencial nisso, né? Nesse DNA de buscar esses mercados, esses nichos para o desenvolvimento da empresa. E uma empresa, posso dizer também, além de 100% gaúcha, 100% nacional, né? No mercado familiar, né? Familiar ainda, né? Muito competitivo que a gente tem. Muito bem, aqui ó, 60 anos, Moreira Associados, nós como gaúcho devemos comemorar. Diego, parabéns. Muito obrigado. Sucesso, espero daqui a 60, né, com 120 anos, nós fazemos um baita papo desse, né, imagina. Mas olha aqui, ó, tu sabe que cada vez mais a longevidade está crescendo, nunca se pode dizer que não, né, Tia? Não, eu brinco com a minha filha, né, que ela vai ter que me aguentar até o 100, né, é a minha meta. Mais cinquentinha? Mais cinquentinha, pelo menos. Ela tá com 13. Ah, é 63 anos. Não, é fácil, porque a minha bisavó, a avó do meu pai, chegou nos 99. Então, que nem tu disse, a gente é movido a desafios, as nossas metas também. A minha meta é ser o mais longevo. A avó materna foi a 102 anos. Pô, tem a tua meta mais alta. Um grande abraço, parabéns. 60 Muito obrigado. Moreira Associados. Muito bem, estou recebendo aqui, claro, como semanalmente acontece, o professor Salésio Agostinho, que é um amigo de longa data, né? Um cara que eu digo para ele diz que não acredita, né? Que eu digo que ele é o cara que mais entende de contabilidade no Brasil. E é verdade, na minha concepção. Salésio, obrigado pela tua presença. Não, mas eu acredito. Acredita? Então tá. Passou a acreditar, né? É uma mentira dita várias vezes, passa a ser uma verdade. Então. Bom, brincadeiras à parte, Salésio. A Cristina Tavares, de São Paulo, veja bem onde nós estamos, né? Quer dizer, hoje é a televisão, mas só o programa esse é realmente muito assistido no Brasil inteiro. E, sobretudo, este espaço conversando sobre contabilidade com o Salésio D'Agostinho. Sou aluna de Ciências Contábeis e estou com dificuldade de entender como um patrimônio é constituído. O senhor poderia gravar um vídeo explicando esse assunto? Está sendo gravado agora. É isso aí, muito bem. Vamos lá, vou tentar, tá? Porque tu sabe que é uma questão técnica, e a questão, quando se envolve questões técnicas, o importante é estar com os alunos, estar com as pessoas participando para que haja uma interação, tá bem? Mas vamos tentar. Tu sabes que o patrimônio, ele é constituído, né, pelos atos que o gestor pratica, né, e por outros elementos que provocam mudanças nesse patrimônio. Então, o patrimônio, né, que é formado por aqueles elementos todos que você já sabe, né, ele é criado pelo registro de todos os atos que acontecem no patrimônio. Então veja, o primeiro procedimento para constituir o patrimônio é identificar o que tu tens e como tu conseguiu. Esse é o primeiro processo. Tá? Então, eu estou transformando um acontecimento em informações patrimoniais. Então, este acontecimento eu registro desta forma. O que eu tenho e como consegui. Eu tenho dinheiro, como é que eu consegui? Eu tenho mercadoria, como consegui? Eu tenho dinheiro no banco, como consegui? Enfim, tudo aquilo que tu tens, né? E como é que tu conseguiu? Porque tu sabes que tudo que se tem veio de algum lugar. O que tu tens, é identificado pelo débito.
E como tu conseguiu aquilo que tu tens é identificado pelo crédito. Isso foi uma fórmula encontrada para facilitar o entendimento. Débito de dinheiro, eu tenho dinheiro. Débito de mercadorias, eu tenho mercadorias. Débito de títulos a receber, eu tenho títulos a receber. Como é que eu consegui as coisas que eu tenho? Aí é a origem, tu vai ter que responder, que isso é o crédito. Crédito responde como eu consegui as coisas que eu tenho. Então, tudo que eu tenho veio de algum lugar. O que eu tenho é o débito, de onde veio é o crédito, ok? O débito e o crédito, ele é alocado em 3 demonstrativos. O demonstrativo financeiro, o demonstrativo das atividades e o demonstrativo econômico. O demonstrativo financeiro, o débito, é apelidado de ativo. E o crédito no demonstrativo financeiro é apelidado de passivo. Lá no demonstrativo das atividades, né, e esse demonstrativo ele é um demonstrativo transitório, não é isso? Porque, como é da atividade, no momento que tu realiza, concretiza a tua atividade, não é isso? Ele deixa de ser o demonstrativo da atividade e passa para o sistema econômico. Enquanto tu não realizares a tua atividade, ele vai para o demonstrativo financeiro. Então, lá no demonstrativo da atividade, o débito é apelidado de custos, e o crédito é apelidado de ingressos, né? Ingressos, tá? Ingressos ou recursos recebidos, não é isso? Então, o que eu tenho é o custo, que é o débito, como eu consegui são os ingressos. Muito bem. E no demonstrativo econômico, o débito é apelidado de despesa e o crédito é apelidado de receitas. Então, tu verifica que o que eu tenho ativo, eu tenho custos, eu tenho despesas. A origem das coisas que eu tenho ou é um passivo, ou é um ingresso das atividades, ou é uma receita. Repito, o grupo das atividades ela é um grupo transitória, ou passa para o demonstrativo financeiro, ou vem para o demonstrativo econômico. Aí o problema é o seguinte, qual é a diferença entre despesa, entre ativo, custo e despesa? Está na função de cada uma das contas que compõem este grupo. O débito do ativo são todos os itens que você pode transformar em dinheiro. É tudo aquilo que gera fluxo de caixa. O débito do custo é tudo aquilo que tu necessita de forma obrigatória para para desenvolver a atividade. Então, custos é o que eu gasto de forma necessária para desenvolver a atividade. Então, seria, ou é o custo das mercadorias que eu adquiro, ou é o custo do que eu gasto para produzir um bem, ou é o custo que eu gasto para produzir um serviço, não é isso? E despesa é tudo aquilo que eu tenho que eu não posso transformar em dinheiro, que eu não posso gerar fluxo de caixa. Então, veja que o débito ativo gera fluxo de caixa, o débito como custo, ele gera fluxo de caixa quando eu não entreguei a mercadoria e passa a ser o fluxo de caixa quando eu entreguei a mercadoria. Ou é financeiro ou é econômico. Nas contas credoras, nós temos o passivo. Passivos são créditos que te geram obrigações. O ingresso, como eu digo, ela é transitória, passa a ser passivo quando a atividade não for realizada, então vai para o financeiro, ou passa a ser econômico no momento em que a atividade foi realizada. Então, nesse caso, nós temos passivo, créditos que eu tenho que devolver, obrigações, e depois receita, créditos que eu não preciso devolver, não é isso? E lá, como ingresso, ele vai ser obrigações se eu não entreguei ainda a atividade e vai ser receita se eu entreguei a atividade. Então, tu verifica que essa é a maneira como o patrimônio é constituído. Tudo aquilo que eu tenho é alocado no patrimônio, identificando, não é isso? O que eu tenho e como consegui, e aquilo que eu tenho eu identifico entre ativo,
custos ou despesa. Crédito passivo, passivo, ingressos ou receita. E aí nós formamos o nosso patrimônio, e a partir desses elementos, evidentemente, que o contador começa a fazer as análises para que o agente econômico prospere, ganhe dinheiro, enfim, gere emprego e renda cada vez mais e remunere os seus colaboradores. Não é isso? Não sei se eu fui claro nas colocações. Muito claro, tá? muito claro. Mas eu entendi essa é a muito forma. bem. Se eu entendi, já viu, né? Bom, então... Salésio, entendeu? parabéns, realmente foi muito didático. Eu tinha muita dificuldade nessa questão de passivo e ativo e tal, agora fiquei bem mais claro. Mas, ó, aqui, Salésio, é o seguinte, ó, dia 22 agora é o dia do contador. Parabéns a ti, parabéns à tua equipe, né? Gostaria de deixar um tempo aí para te falar sobre o dia do contador, rapidinho. Muito bem, então eu aproveitar então no dia 22 de setembro, é dia do contador. Então eu gostaria então de registrar as nossas congratulações pelo aniversário de 80 anos do curso de Ciências Contábeis. 80 anos. Ou seja, no dia 22 de setembro de 1945, pelo Decreto-Lei 7.988, foi criado no Brasil o curso de bacharel em Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis, que forma o quê? O bacharel em Ciências Contábeis, que depois de registrado no Conselho, ele passa a ser chamado de contador. Verifica que em 1931 foi criado o guarda-livro e depois em 45, no 22 de setembro, o contador. E o contador, como eu digo, ele é o profissional responsável para promover a saúde patrimonial dos agentes econômicos e sociais, não é isso? O contador, ele foca na riqueza. Ou seja, se tu tens algum problema no teu patrimônio e que esse patrimônio não está prosperando, se você tem dificuldade, né? Se você tem dificuldade em pagar as contas, tem dificuldade em gerar lucros, enfim, toda a dificuldade patrimonial é campo do contador. O contador, ele atua no patrimônio para poder ajustar e fazer com que esse agente prospere. Ele é importantíssimo. Fundamental. Tá? É fundamental na economia e para as empresas. Parabéns, Salésio. Eu sei que teria mais oportunidade, vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a profissão, né? Sim. Sabe por quê, Salésio? Numa outra oportunidade, sabe por quê? Porque tem muita confusão entre contador, contabilidade, técnico de contabilidade, essas coisas todas. É importante trazer um cara que entende disso, né, para esclarecer esse assunto. Muito bem. Mas parabéns pelo dia do contador. Contador, parabéns pelo teu dia e vamos sempre mostrar para a sociedade o quanto você é importante para o progresso e para desenvolver a nossa riqueza. E para a própria estabilidade social. E a própria estabilidade social. Um grande abraço, parabéns. Até mais. Muito bem, nós estamos aqui recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso parceiro há muitos anos aqui no programa, advogado que traz assuntos importantes, sobretudo, né, Bernardo? Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Assunto que diz respeito ao cadastro imobiliário brasileiro, que é uma coisa importantíssima aí, que diz também respeito à nossa vida diária e tal, e tem muitas implicações. Quais são as novidades, doutor Bernardi? Olha só, Silvio, o que nós temos hoje, o que nós tínhamos até agosto deste ano, né? Quando tu fazia uma transação imobiliária, a Receita Federal só tomava conhecimento dessa transação quando o registro de imóveis ou a imobiliária expediam uma declaração chamada de DIMOB. Tá? Então, tu poderia ajustar com o teu inquilino, com a imobiliária que administra teu imóvel, e dizer o seguinte: olha, estes imóveis aqui a gente não vai declarar. Esta transação imobiliária aqui a gente vai declarar num valor menor do que ela realmente aconteceu. Tá? E existiam fraudes, existiam informações... jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Sempre existiu, sempre foi assim. Tá? A Receita há muitos anos vem tentando impedir isto. Até que agora conseguiu, através da Lei Complementar 214, já agora de agosto deste ano, criar o Cadastro Imobiliário Federal. O que quer dizer isso, Silvio? Assim como eu e tu temos um CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física na Receita Federal, cada imóvel do Brasil,
além de ter aquela matrícula naquele registro imobiliário, né? Então, cada imóvel tem a sua matrícula no registro imobiliário, ele vai ter uma numeração lá na Receita Federal, no Cadastro Imobiliário Federal. Isso significa o quê? Que a Receita vai poder puxar todas as informações e todas as transações daquele númerozinho, daquele imóvel, né? Com isso, ela vai ter acesso a os valores recorrentes de aluguéis daquele número, daquele imóvel. Ela vai ter acesso ao valor venal do imóvel, ao verdadeiro valor de transação daquele imóvel. Só que essa legislação ela trouxe uma instrução normativa que veio alguns dias depois, que é a instrução normativa número 22.275, que permite à Receita começar a investigar se aquela informação que tu está declarando no teu carnê-leão, na tua declaração de imposto de renda, é verdadeira ou não. Vamos lá. Eu e tu fizemos um contrato de locação e combinamos que tu não vai declarar que tu estás me pagando esse contrato de locação. E eu, por sua vez, não vou declarar que estou recebendo, né? Porém, tu vai fazer um cartão de crédito e tu vai declarar no teu cartão de crédito que tu estás residindo no imóvel que é meu. A Receita vai ter essa informação. Vai cruzar a informação. E daí é uma coisa mais grave, que do ponto de vista jurídico é muito questionável, que é o seguinte: tudo bem, nós somos amigos, o meu imóvel vale R$10.000 de aluguel, mas eu acertei contigo que tu vai me pagar 5. A instrução normativa dá direito à Receita de estabelecer qual é o valor de mercado deste imóvel. Assim como nós temos hoje... Quer dizer, tu perde o direito até de arbitrar o valor daquele bem que é teu. Exatamente. E isso é o mais questionável, Silvio. Sabe por quê? Porque isso ocorre hoje quando a gente faz uma compra e venda do imóvel, né? Se eu e tu estabelecemos que tu está comprando um imóvel meu de 1 milhão, mas o município de Porto Alegre avalia esse imóvel por 1,5 milhão, eu vou ter que pagar tributo sobre esse 1,5 milhão. Porém, essa questão já chegou no STF. O STF já decidiu que o valor, a base de cálculo do tributo tem que ser o valor da transação. Não pode ser o valor atribuído pelo município. Tá? E isto hoje faz com que nós, advogados, podemos entrar com recurso para diminuir o valor da base de cálculo do TBI. O que eu acredito, o que os advogados de direito imobiliário acreditam, é que isso vai acontecer também neste caso do Cadastro Nacional Federal. Mas o que o nosso pessoal tem que entender é que a partir de agora, a partir dessa legislação e dessa instrução normativa, né, você vai ter que ter muito mais cuidado com as transações imobiliárias. E daí eu volto a dizer o que eu já falei aqui várias vezes. Existem instrumentos, existem estruturas, né, na forma de CNPJs, holdings ou não, né, em que você reduz drasticamente a tributação daquelas pessoas que têm renda recorrente de aluguel. Cada vez vale menos a pena tu alugar imóveis na tua pessoa física, né? Você tem que começar a ser, quem vive de aluguel, quem tem renda de aluguel relevante, tem que começar a profissionalizar essas receitas, né? Tem que começar a se organizar melhor, procurar um bom escritório de advocacia, criar uma estrutura para reduzir essa carga tributária. Porque, só para te ter uma ideia, a expectativa é que a gente tenha até 2027 todas as transações imobiliárias feitas através deste cadastro, em que tu não vai conseguir mais enganar a Receita Federal, né? Muito semelhante como é nos Estados Unidos, em que lá existe um cadastro dos imóveis, lá não se paga ITBI, essas coisas todas, mas as transações imobiliárias são registradas por esse cadastro, né? Então aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, tá? E não é só para imóveis urbanos, é para imóveis rurais também. Entendeu, Silvio? Uhum. Então é uma dica que a gente tem que deixar para o nosso pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, que é comecem a regularizar melhor
as receitas oriundas desses E que imóveis de se aluguel. orientem por advogados que trabalhem nessa área imobiliária, porque na verdade é uma coisa muito complexa também, né? Sim, sim. Para te ter uma ideia, eu fiz 13 páginas aqui para te trazer de informação, resumir, né? Uhum. Mas essa legislação é a legislação mais relevante deste ano no aspecto tributário, né? Uhum. E nós estamos aí às vésperas de uma reforma tributária que vai entrar em vigor no ano que vem, Claro, certamente, e que certamente vai trazer ainda mais problemas para o contribuinte. Vamos né? se preparar para isso, né? Vamos nos preparar para isso. Né? Embora a gente não saiba exatamente como é que ela vai sair ao final de todo esse cenário que a gente está vendo aí, né, no Congresso, mas a certeza é que ela vai entrar em vigor no ano que vem. Perfeito, era isso por hoje. Era isso por hoje. Um abraço, então, até a próxima. Um abraço, Silvio. Muito bem, na vez anterior que ele esteve aqui, ele tinha chegado de uma viagem à Europa, foi à Grécia, sobretudo, uma coisa interessante, nós falamos sobre isso, mas o assunto, evidentemente, que o assunto não cabe num só programa, aliás, vamos fazer, eu acho que vários, né, para trazer, através do Wesley Lacerda, que está aqui, obrigado, Wesley, pela tua presença uma vez mais, né? Obrigado, Silvio. Trazer realidades fantásticas, interessantes, né, Wesley? Nós falamos aí na semana passada, a respeito, no programa passado, sobre basicamente a Grécia, né? Então tu estava muito assim, entusiasmado com a forma como o grego atende as pessoas, como ele trata os turistas e tal. É o contrário do que acontece aqui no Brasil. Mas vamos trazer o assunto aqui, mesclar uma outra questão. Quando houve a independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, o terceiro presidente depois, eles colocaram ali na Constituição americana 3 itens fundamentais que fizeram os Estados Unidos serem o que são, que já foram mais ainda do que são e ainda serão muitos anos, que é a questão do Estado e a sociedade. Esta relação do Estado e da sociedade que no Brasil não é muito bem delimitado. Então nós sabemos que hoje o Estado sufoca as empresas, sufoca a sociedade e tal. Mas ali eles colocaram o seguinte, que ao Estado, Constituição Americana, Thomas Jefferson, caberia garantir a vida, em primeiro lugar, as liberdades, e o terceiro lugar é uma coisa interessante, né? Que é a chamada busca da felicidade, ou seja, a busca da felicidade, ela está, não é o Estado que vai te dar, é você que vai buscar, por isso que é a busca da felicidade. O Estado tem o dever de te dar condições de tu, pela própria força, pelo próprio intelecto, tu buscares a realização da tua vida. Como é que tu sentiu isso lá na Grécia, sobretudo, esse tipo de coisa? Cara, a gente pode fazer um paralelo, né? Que acho que com paralelos a gente consegue dar exemplos que ficam claros para a nossa audiência. Tive uma experiência muito bacana de atitude ao serviço na Grécia, onde tu, ao te relacionar como cliente, como turista, tu recebe uma atenção, um carinho, um acolhimento que te faz te sentir digno, te faz te sentir humano, te faz te sentir poderoso. Em função dessa sensação que pode ser efêmera ali naquela ocasião, tu, desse modo, tu gasta mais. No final, é uma atitude inteligente de fazer negócio. Mas eu quero trazer um paralelo. Saindo da Grécia, no retorno, eu dei uma passada num outro país europeu. Não vou fazer a crítica aberta. Né? De língua latina. E lá eu vivi a experiência exata oposta. Onde qualquer participação e interação é como se eu estivesse fazendo um favor de reconhecer a grandeza daquele negócio, daquela loja, daquele produto, daquele povo, daquele Estado. Né? E eu, inferior, frente à grandeza destes grandes mentes europeias. Eu olhei para aquilo e dizia o seguinte, não, o meu orgulho vocês não vão tocar. E mais, quem tem o poder do dinheiro aqui sou eu. Então, com essa atitude, por melhor que seja o negócio, eu não posso fazer parte, não quero fazer parte. Eu sou o rei aqui, né? Porque esse negócio, por essência, me incomoda. E eu não posso fazer parte de uma coisa que me inferioriza. Então, o que isso traz, né, como visão, né, cara? Tu falasse muito dos Estados Unidos. Os americanos, e eu tenho horrores de restrições aos americanos, né? Porque eles são prepotentes, porque eles são imperialistas, porque eles pensam que deles tudo é melhor.
tudo certo, mas eles entregam. Eles entregam. Né? Eles não partem do pressuposto que tu é inferior. Eles, sabendo da própria grandeza, dizem assim, pode ser meu parceiro. E eu, como sou grande, tu é meu parceiro, tu vai ser grande também. Ele nunca saiu da grandeza dele. Não precisou agredir o outro. Está dizendo assim, eu sou grande o suficiente para compartilhar a minha grandeza contigo e tu vem junto. Cabe a mim agora decidir o quanto, até quanto eu cedo ou não cedo, mas é um convite para nós dois sermos grandes. Ele do jeito dele, americano, eu do meu jeito. Eu fiz muitos contratos com empresas americanas. Os contratos são leoninos, pró-empresa americana. Mas cabe a minha inteligência jurídica de dizer, aqui eu não aceito, aqui eu não posso, aqui eu não quero, aqui eu não vou. Ah, mas isso são cláusulas pétreas, então eu não quero o negócio. Mas eu não preciso brigar, não preciso estressar, não preciso nada. É questão de conveniência, não te convém. Não me convém. E eles Ok, respeitam isso, máximo eles respeitam, respeito, claro. máximo respeito. Mas essa é uma atitude de business, atitude de negócio. E eu fui muito maltratado lá nesse país. Não quero fazer uma confusão aqui no nosso programa tão maravilhoso. Mas eu quero dar o relato do cara que, numa situação, se sentiu motivado a gastar dinheiro sério. Graças a Deus eu tenho uma condição de vida muito organizada. E no outro se viu inibido a gastar qualquer dinheiro. Eu não gastei €1 lá. E eu falei, cara, eu não vou deixar meu euro aqui, eu vou levar todo ele embora comigo. Então, quem é que é soberano nesse negócio? Aí está uma das razões porque hoje nós vemos que, talvez a Grécia seja a grande exceção, acho que a Holanda também, outros países, da decadência do Ocidente. Sobretudo desse país aí que tu falaste, que tu quer revelar, enfim, mas de qualquer maneira se vê que o Ocidente, o mundo ocidental, sobretudo o europeu, esse europeu mais a oeste, né, que fica mais a oeste, ele está realmente numa decadência, talvez muito por isso, né, pela forma também. A gente não pode generalizar, né, que pode ser um fato tal, mas a questão é o seguinte, né? Os dois fatos aconteceram. Os dois fatos aconteceram comigo. Os dois fatos aconteceram no mesmo período. Os dois fatos aconteceram na mesma condição político-econômica. E não foi uma situação, foram situações repetidas de bom atendimento e situações repetidas de atendimento de inferiorização. Então, eu não posso dizer que isso é mero acaso. Tá? Nós temos que tirar uma lição daí. E o que eu faço quando estou viajando? Né? Tem uma visão de sociólogo, de filósofo. Eu estou sempre analisando as nossas empresas agora. Como eu estou sendo ineficiente na relação com o meu cliente. Quando deu o Covid, Silvio, a gente tem uma empresa do nosso grupo de educação, que é uma empresa de software de escolas pré-escola. E veio o Covid e ficou assim, fique em casa. Não leve o seu filho, sua criança para a escola. E essas escolas quase quebraram. E o nosso desespero seria, as escolas sem criança, as escolas sem faturamento, não tem por que seguir pagando um software de gestão. Eles vão cancelar o contrato conosco. Então nós somos escola por escola. Perguntar o que tu precisa, como é que eu te ajudo, não cancela o teu contrato. Tu quer 2 meses de carência, 3 meses de carência, eu faço 6 meses de mensalidade de 20%, de outros 80% de desconto, mas não cancela o contrato. E essa relação de proximidade com o cliente fez que nós não tivéssemos nenhum contrato cancelado. E mais, no ano de 2021, quando recomeçou, já com um certo entendimento de como a gente poderia conviver, apesar do vírus, apesar da pandemia, a vida recomeçou, os restaurantes reabriram, as escolas reabriram, as farmácias reabriram, o supermercado reabriu. E os nossos clientes reabriram e retomaram conosco. Então, essa atitude de serviço, Silvio, é o que vai fazer diferença para o nosso empresário hoje no Brasil. Nós estamos vivendo hoje uma crise. É uma crise de renda, não é uma crise de produção. O nosso cliente está sem vontade ou sem dinheiro. Descapitalizado. Ou aquele que tem dinheiro não tem vontade. E tem um monte que não tem dinheiro, não consegue consumir. Tem vontade e não tem dinheiro. Tem vontade. Até quem tivesse vontade, talvez não consumisse. Então, nós estamos vivendo num momento de
crise, eu enxergo uma crise muito séria, uma crise de demanda. A demanda não tá vindo. Seja porque as pessoas não querem gastar o dinheiro, seja porque não têm o dinheiro para gastar. Então nós estamos vendo diversas empresas reclamando que as vendas estão baixas, que não conseguem fazer as metas, que não conseguem botar dinheiro, se desfazendo de bens, se desfazendo de ativos para poder manter os negócios. Aí agora tivemos mais uma restrição internacional de exportação que vai reduzir o mercado brasileiro de venda, é menos divisa que entra, é menos dinheiro que tem, é um ciclo muito ruim. Como é que nós vamos evoluir desse ciclo? Pega o meu exemplo de viagem agora para a Europa e tu vai entender como. Lá onde eu tive na Grécia, a Grécia, produção de vinho pequena, produção de azeite relativamente boa, indústria praticamente inexistente, agricultura inexistente. Turismo. Qual é o negócio? É o turismo. E estava tudo lotado. Então, um país que está, teoricamente, numa condição inferior à do Brasil, porque tem menos condição de produção, tem menos indústria, tem menos força, tem menos tamanho, está se virando como? Com o atendimento, com o diferencial de qualidade de serviço, com atitude de serviço. E essa é a passagem para o brasileiro, para o gaúcho. Por isso eu trago essa experiência de fora e localizo ela para a nossa realidade. Quando tu fala essa experiência de fora, né, tu fala da questão da relação na Grécia e lá nesse outro país da Europa, a diferenciação de tratamento, se pode naturalmente ampliar isso e focalizar na relação entre países. Veja bem, nós estamos tratando do mal, nós estamos ofendendo, nós estamos denegrindo a imagem daquele que mais nos auxiliou ao longo, que nos ajudou a construir o Brasil, né, que no caso da relação nossa com os Estados Unidos. Quer dizer, então, nessa relação de atendimento do atendente da empresa, do funcionário da empresa com o cliente, se dá a mesma relação do país para país. Quer dizer, nós estamos hoje fazendo esse jogo. Quer dizer, essa é uma questão geopolítica que o Brasil não está sabendo lidar. Não está sabendo. E aí tu tem um agravante seríssimo, que tem uma componente ideológica, que é, eu estou trocando esse grande cliente pelo quê? Por uma parceria de negócio com o Irã? Qual é a compensação? Por uma parceria de negócio com a Rússia? Por uma parceria de negócio com a Venezuela? Por uma parceria de negócio com alguma... Hoje, nessa época que nós estamos falando, eu sei que essa conversa fica para a história, está o nosso vice-presidente fazendo visita ao México, querendo abrir novos mercados. Mas o México é 1,39 da economia americana. Questão política, né? Geopolítica, né? Cara, desculpa. Ideológica. Cara, desculpa. É 1 trilhão contra 39 trilhões. É uma política de... 1,9 trilhão, desculpa, é um pouquinho mais melhor a relação. Na verdade, de certa maneira, é uma política de birra, né? Então, fazendo o contato com o México, que é vizinho dos Estados Unidos, parceiro comercial dos Estados Unidos, por birra os americanos. Quer dizer, nós estamos numa política da birra. Nós estamos tratando nossos parceiros com birra porque querem colocar os interesses ideológicos acima dos interesses econômicos, sociais e, enfim, políticos do próprio país. E aí tu olha qual é a saída do nosso governo, que nesse momento que a gente está discutindo, está lançando um programa de financiamento para as empresas. E basicamente voltado, ou principalmente voltado, para Norte e Nordeste. Agora, vamos analisar economicamente o que significa isso. Em vez de dar mercado, reconhecimento, possibilidade de ser grande pelo próprio trabalho, pelo próprio produto, pelo próprio dinheiro, nós estamos endividando as empresas. Estamos reduzindo a capacidade delas de crescer. Porque a empresa endividada... Não tem alavancagem. A empresa endividada, ela em vez de pegar o dinheiro e botar na produção, ela pega o dinheiro e paga a dívida. Então, a saída de jirico do governo brasileiro, ela é reduzir a capacidade de investimento da empresa brasileira, botar ela numa UTI de sobrevivência, ganhando uma miséria que ela vai ter que pagar no futuro a uma taxa de juros de Selic. Isso é uma dependência total. Cara, esse é pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu como uma pessoa de razoável inteligência, não consigo entender isso. Quando eu fui presidente de uma entidade, presidente da CESP, gloriosa CESP, abraço para o presidente Alexandre Mello,
Os governos queremos emprestar dinheiro para as empresas de TI. Eu falei, cara, as empresas não precisam de dinheiro, precisam de cliente. Quero fazer um programa de promoção de venda dos produtos, um catálogo de venda dos produtos, um selo de qualidade das empresas gaúchas, para nós poder vender melhor, ter reconhecido melhor, tirar os picareta do meio, os caras que não pagam CLT, os caras que não pagam imposto. Quero organizar o mercado. Não quero emprestar dinheiro para as empresas, endividar as empresas. Empresa endividada trabalha 2 vezes, uma para ganhar o seu dinheiro, uma para ganhar o dinheiro da dívida. Agora, a solução que esse governo está dando, ela vai no final reduzir ainda mais a capacidade da empresa. É a morte anunciada. Uhum. O que está se pintando, e eu quero fazer uma... Estou acabando o nosso tempo. E as empresas depois, endividadas, quebradas, sem mercado, sem negócio, uma estatização. Claro, claro. Aí vem o governo e diz, não, o governo toca. Que no final, eu acho que é o objetivo, lá no final da linha, claro. É um movimento de estatização. Desapropria como aconteceu em Cuba. E na Venezuela também. E na Venezuela. Na verdade, então, está se criando uma dependência das empresas, já não basta das pessoas, assalariados, mas também das empresas. E o que vai acontecer lá adiante é, na verdade, a redução, uma limitação. Exatamente. E a sucumbência da economia. Meu amigo, quanta coisa. Não é fácil. Vamos ter que fazer um outro programa e continuar esse papo. Porque realmente, olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de papo tu não encontra em qualquer lugar. Não encontra. Tu sabe disso. Não encontra. Tu não encontra em qualquer lugar. Hoje, os espaços de televisão são para discutir abobrinha, a bunda da fulana, a bunda da cicrana, coisa para cá e para lá. E isso é verdade. Né? Essas coisas que não levam a nada, que não são sérias e que nós precisamos hoje tratar de questões sérias e abrir a mente das pessoas, né? Porque nós estamos indo para o fundo do buraco, no fundo do poço, né? Que não sei depois como é que elas vão sair. Mas obrigado, meu querido. Até mais uma vez. Até lá. Um abraço. Muito bem, para terminar o programa dessa semana, aqui Giovanni D'Agostin, contador, advogado, meu amigo, e um cara que entende dessa área da organização e planejamento societário de negócios, que é uma coisa muito importante. Alguma novidade nessa área, Giovanni? Silvio Lopes, primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto honrado em ser seu amigo. Eu que digo a mesma coisa, então, né? Vou até te cumprimentar por isso, viu? Vamos lá, então. Planejamento e organização societária. Então, telespectadores, trouxe um assunto, sob o ponto de vista dos negócios, que pode ser interessante para os empresários, né? Existe no ordenamento jurídico um tipo societário que é Sociedade em Conta de Participação, também denominada SCP. Esse tipo de organização societária consiste no seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma empresa, né, que eu tenho uma empresa do ramo de construção civil, nesse nosso exemplo hipotético, certo? E o senhor quer investir na construção de unidades imobiliárias. O senhor é um investidor, pessoa física, Silvio Lopes, e eu sou uma empresa. Nada impede de eu e você constituir uma sociedade em conta de participação, estabelecer ali um contrato social. Esse contrato social vai ter o regimento das nossas regras, perfeito? Eu sou o responsável pela gestão do negócio, unicamente responsável nesse nosso empreendimento. O nome disso é sócio ostensivo. Então, a minha empresa será sócio ostensiva dessa sociedade, responsável perante terceiros. Você será o sócio participante. Você não terá responsabilidade nenhuma perante terceiros. Nem civil, nem criminal. Nem civil, nem criminal. O senhor não vai participar do negócio em si, da gestão do negócio em si. Eu vou participar. Claro. Mas o senhor vai poder, claro, fiscalizar as contas. Internamente, o senhor vai fiscalizar as contas. E essa SCP, então, depois de constituída, não precisa registrar na junta comercial, não precisa registrar no cartório. Nós vamos apenas registrar na Receita Federal, o contrato social, registrar na Receita Federal, vai receber um CNPJ. Essa SCP vai ter contabilidade, escrituração contábil segregada dos meus negócios. Embora eu seja responsável por tudo, eu vou pagar os tributos, eu vou ser responsabilizado, inclusive, por pagar os tributos da SCP. Então, eu vou fazer a escrituração contábil, eu vou levantar balancetes, levantar demonstrações financeiras.
Vou te apresentar, porque você é o meu sócio, perfeito? Participativo, sócio participante. E, em havendo lucro desse negócio, essa sociedade vai te pagar lucros. E esses lucros são isentos do imposto de renda, né? Da pessoa física, no caso. Então, essa SCP ela não tem personalidade jurídica civil, mas tem personalidade jurídica para os fins de tributação do imposto de renda. Para o sócio ostensivo, com relação a essa SCP, ela pode até tributar pelo lucro presumido, no nosso exemplo, mesmo que o sócio ostensivo tribute pelo lucro real, porque ela é considerada um ente tributário, digamos, uma sociedade, sob o ponto de vista contribuinte do imposto de renda, tem uma certa autonomia na relação com a forma de tributação do sócio ostensivo, né? Então, essa é uma formatação de negócio que é muito utilizada nos negócios, né? O sócio participante não aparece nem no cadastro da Receita Federal. Se entrar no CNPJ dessa sociedade enquanto de participação, vai constar lá o cadastro somente do sócio ostensivo, né? Então, essa é uma formatação de negócio que pode ser interessante, né, para o mundo empresarial, né? E eu vim aqui para dar esse recado para os telespectadores. E, aliás, eu acho muito interessante mesmo, viu? E tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos que estão numa situação aí que podem, de repente, enveredar por esse caminho. Por isso, eu sempre digo assim aqui no programa, como eu sou economista, sempre que tem uma alternativa dessas, uma oportunidade de negócio como esse, consulte alguém como o Giovanni, que é um cara que sabe do assunto e sabe os caminhos e os atalhos que são importantes. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e, sobretudo, pelo conteúdo que tu passa aqui, porque tenho certeza que satisfaz o nosso público telespectador. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Nós ficamos por aqui, semana que vem um novo encontro com vocês. Até lá.